Boa tarde, professor. Meu nome é Matheus Moreira Machado e a minha equipe é composta por mim, pelo Augusto Ângelo e pelo Riquelme Ferreira. Nossa equipe ficou responsável pelo tema do hidrogênio verde, né? A energia do futuro. Então, vou começar apresentando o nosso sumário, que primeiramente eu vou começar pela introdução, falando uma breve revisão sobre o hidrogênio verde. Depois eu vou falar sobre os processos, né, a etapa de produção, geração. Depois o Ângelo vai falar sobre as aplicações e alguns projetos na área, né? E para finalizar, o Riquelme vai falar sobre os desafios, os obstáculos e os riscos que o hidrogênio verde possui. E para finalizar, a conclusão. Então, na introdução. Primeiro eu trouxe uma frase retirada de uma apresentação do governo do estado do Ceará, que fala que o hidrogênio verde ele é um composto zero carbono, um combustível zero carbono, sem origem fóssil, produzido unicamente por energias renováveis e que, além dos benefícios para o meio ambiente, impulsionará a economia do Ceará. Então, para descarbonizar o planeta, um dos principais objetivos que vários países ao redor do mundo estabeleceram para o ano de 2050, através do Tratado de Paris, ele tem o objetivo para mitigar os efeitos das alterações climáticas. E para atingir esses objetivos, o hidrogênio verde ele é um forte candidato para enfrentar essa descarbonização global. O hidrogênio verde, usado como combustível, é uma peça muito importante para um futuro neutro em carbono. Porém, a sua transformação de gás em combustível ela demanda uma quantidade muito grande de energia. Então, é importante a gente prestar atenção na fonte dessa energia, que o produto final seja chamado de hidrogênio verde. Posteriormente eu vou explicar o porquê a gente tem que prestar atenção nisso para poder chamar o hidrogênio de hidrogênio verde. Então, de cara a gente percebe que o hidrogênio verde ele possui uma importância enorme na transição energética. Então, para uma transição de uma matriz energética mais sustentável, eu vou citar 4 pontos importantes. Primeiro, que é o armazenamento da energia renovável, no caso o hidrogênio verde, né? Porque ele pode ser produzido por meio da eletrólise da água, né? Utilizando uma eletricidade renovável. E essa eletricidade renovável excedente, que é gerada pelas fontes, por exemplo, solar e eólica, ele permite armazenar a energia em forma de hidrogênio para um uso posterior. Outro ponto que a gente pode salientar é os setores com difícil eletrificação. Por exemplo, transportes pesados, indústrias de alta pressão e a aviação, que o hidrogênio verde também pode ser usado como um combustível. É limpo, né? E contribuindo assim para a redução de emissão de carbono. Também a gente pode citar a descarbonização da indústria, né? Já que o hidrogênio ele pode ser utilizado em vários processos industriais, por exemplo, na produção de aço, produtos químicos, e ele pode realmente desempenhar uma característica fundamental na descarbonização desses setores. Já o último ponto, que é a redução de dependência dos combustíveis fósseis, o hidrogênio verde ele pode substituir, né, gradualmente, óbvio, o uso desses combustíveis fósseis, já que ele, como a gente já falou, ele reduz essa emissão de gases no efeito estufa e também ocasiona a diminuição de dependência de recursos não renováveis. E isso se alinha totalmente com os objetivos da mitigação das mudanças climáticas que eu tinha citado do Tratado de Paris, né? Agora falando da contextualização do hidrogênio verde. Eu trouxe 3 pontos, que é o crescimento por demanda por energia limpa. Como a gente sabe, ano após ano, a produção de energia solar e eólica ela vem crescendo
cada vez mais durante os anos. E para a produção do hidrogênio verde, ele necessita dessa geração de energia limpa. O hidrogênio, o hidrogênio como combustível, ele não pode ser chamado verde se ele tiver uma produção de energias não renováveis. A limitação das fontes de energias tradicionais. As fontes tradicionais, que são as predominantes na nossa sociedade, como por exemplo o carvão mineral, o petróleo, eles possuem altos níveis de poluentes, né, emitidos na atmosfera, tanto na sua produção quanto no seu uso. E o hidrogênio verde ele vem como essa alternativa promissora, porque, como foi citado, ele evita a poluição tanto na sua produção quanto no seu uso. Então, já na definição do hidrogênio verde, como eu falei, grande maioria de todo o hidrogênio produzido ele vem do gás natural. Porém, esse tipo de combustível ele pode ser produzido por eletrólise da água, que é justamente a proposta do hidrogênio verde. A sua produção, a partir da eletrólise, ela demanda bastante energia, pois sua eficiência energética gira em torno de 80%, né? O que quer dizer que para gerar 80 kWh de hidrogênio verde seriam necessários 100 kWh de eletricidade. E a energia inicial para a realização desse processo de eletrólise, ele precisa vir de fontes renováveis para que o combustível se encaixe como verde, como eu falei. Bom, agora eu vou falar sobre os processos. O hidrogênio ele pode ser produzido a partir de diversas fontes de matéria-prima, como eu falei, tanto renováveis quanto não renováveis. Segundo o Escritório de Eficiência Energética e Energia Renovável, a maior parte do hidrogênio, cerca de 95%, ela é produzida a partir do gás natural, do vapor do gás natural, ou seja, não é um hidrogênio verde. Já o hidrogênio verde ele é produzido a partir da água renovável e a eletricidade por processo de eletrólise. Nesse processo, a água ela é dividida em hidrogênio, H2, e oxigênio, O2, sob a influência de uma eletricidade, com zero emissão de carbono, ou seja, a fonte que vai fazer esse processo de eletrólise ela precisa ser limpa. Aqui eu trouxe um GIF mostrando o processo de eletrólise, onde a água vem e é dividido entre o H2 e o O2. E vale salientar que o hidrogênio é a matéria mais abundante no nosso planeta, né? E aqui em cima ele mostra bem a questão da energia limpa, né? Da energia eólica, da energia solar, como alimentação para esse tipo de produção do hidrogênio, né? Aqui é mais um gráfico sobre a produção de hidrogênio e o consumo do hidrogênio, né? O hidrogênio como produção, a gente pode ver que só 4% dele é produzido através da eletrólise. A grande maioria ainda é com fontes não renováveis, né? Como por exemplo o gás natural ou carvão. Já o seu consumo, a gente pode ver que uma parte dele é consumido para combustível, por células de combustíveis, como por exemplo em carros e ônibus, que a gente vai ver depois nas aplicações, até em turbinas, né, na parte da aviação, e também o hidrogênio ele também pode ser usado na área da química, por exemplo, na recuperação de petróleo, nas refinarias, produção de metanol, eletrônicos, produção de amônia, fabricação de metal, até em comida, processamento de comida, cosméticos, entre outros. Então, aqui eu trouxe uma tabela que é justamente para mostrar qual é a diferença dos tipos de hidrogênio. O hidrogênio ele pode ser classificado em hidrogênio marrom, hidrogênio preto, hidrogênio cinza, hidrogênio azul e hidrogênio verde. Então, aqui analisando, a gente consegue perceber que para o hidrogênio ser chamado de hidrogênio verde, ele precisa utilizar a eletrólise de qual recurso? Da água. E se a gente vê naquela coluna onde diz os produtos, né, a produção,
A eletrólise da água, o hidrogênio verde, é o único que não libera o C. É o único que não tem o C. Ele apenas divide em H2 e O2. Por isso que ele não tem emissão de carbono, ou mínima, né? Mínima emissão de carbono. Então, para finalizar aqui minha parte, a combinação da energia renovável com a eletrólise da água é particularmente mais vantajosa porque o excedente de energia ele pode ser armazenado quimicamente na forma de hidrogênio para equilibrar a discrepância entre a procura e a produção de energia. Que foi o que eu falei, o excedente de energia produzido ele pode ser armazenado na forma de hidrogênio. E, além disso, o hidrogênio e o oxigênio produzidos eles podem ser utilizados diretamente no setor industrial, de transportes como fonte de energia primária. E o hidrogênio não é apenas uma fonte de energia primária. Ele também pode ser um transportador de energia que pode ser utilizado diretamente em veículos com células de combustível e no setor industrial. E também o hidrogênio ele pode ser utilizado como matéria-prima nas indústrias químicas, como eu mostrei, na petroquímica, para produzir amônia e combustíveis sintéticos. Bom, agora eu vou passar a palavra para o meu colega Ângelo, que vai falar sobre as aplicações. Boa tarde, meu nome é Augusto Ângelo, como já citado no começo do slide. Eu vim falar aqui um pouco sobre os usos e as aplicações do hidrogênio verde para complementar o que meu colega já vem falando. Pode continuar. Como o hidrogênio verde é utilizado? Eu trouxe aqui os principais vieses que o hidrogênio verde ele é utilizado. O hidrogênio verde ele é utilizado bastante hoje em dia, como foi falado, no transporte, na indústria e no armazenamento de energia. Pode passar. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o uso em transportes. O uso em transportes ele é usado principalmente em motores que são de carros elétricos, porque o hidrogênio verde ele faz parte de um tipo de energia que a gente consegue liberar uma quantidade de eletricidade. Então, a gente tem que usar motores a eletricidade, não motores a combustão, como já usado. Os veículos a hidrogênio. O hidrogênio pode ser utilizado em veículos movidos por células de combustíveis, carros, caminhões, trens, aviões e navios. Essas células de combustíveis, elas são equipamentos que transformam energia química em energia elétrica. O que acontece? Como o Matheus já havia mencionado, né, na eletrólise da água, o oxigênio é separado do hidrogênio. Então, o hidrogênio ele fica com um aumento de energia, ele fica sendo um composto ricamente energético que está ali na forma de gás. Então, nesses carros, pode passar o slide. Eu trouxe aqui um esquema de um carro que esse esquema tem um funcionamento parecido para todos os outros. O que muda também é a questão de dimensão. Se for um navio, se for um avião, se for uma coisa, equipamentos mais robustos, porém o princípio é bem parecido. Nesse carro aqui, a gente pode ver que como funciona mais ou menos. A gente tem um tanque onde armazena o hidrogênio em alta pressão. Esse hidrogênio em alta pressão, ele vai passar por um equipamento, por uma célula de combustível. O que essa célula de combustível faz? Essa célula de combustível, ela faz o processo inverso. Como a gente separou o oxigênio do hidrogênio, usando a água, a gente vai ter agora uma reação de oxirredução que vai ter uma camada onde o íon de hidrogênio, os prótons, vão passar por uma barreira. Nessa barreira, os elétrons não passam, porque essa barreira é uma membrana. Do outro lado dessa membrana, a gente vai ter o oxigênio. O oxigênio vai fazer essa reação de redução e vai também liberar elétrons. O oxigênio pegado do ambiente, pegado já do meio, o oxigênio que a gente respira, por exemplo. Então, o que acontece? Quando ocorre esse elemento químico, essa reação química, é liberada nessa camada, são elétrons livres. Então, quando a gente pega esses elétrons livres e põe um circuito, ali a gente vai ter uma geração de corrente elétrica. Essa geração de corrente elétrica pode muito bem estar alimentando um motor de corrente contínua, ou então um motor elétrico.
Esse motor elétrico, ele vai ter ali uma unidade de controle para controlar a entrada para controlar a geração dessa energia, e a gente vai ter também no suporte desses carros uma bateria para guardar ou o excedente ou para guardar ali energias de possível frenagens. Então, pode ver que nesse carro aí a gente tem uma espécie de solução para alguns carros elétricos. Os carros elétricos hoje em dia usam baterias, e a maior preocupação desses donos é se a bateria estragar, como eu vou ter postos de carregamento de bateria. E aqui a gente vai já ver um carro a tanque. Tipo, a gente tem um tanque, a gente tem um reabastecimento desse líquido. Esse líquido, nas pesquisas atuais e nos carros atuais testados, eles têm cerca de 1.300 km de autonomia, e a gente encontra... Esse é o carro do futuro, é o carro zero emissão, já que o único produto gerado por essa reação é o H2O, que é a água. Então, pessoal, é basicamente isso o funcionamento de um carro a hidrogênio verde. Pode passar. O uso na indústria. Como é feito o uso na indústria? O hidrogênio ele já é utilizado na indústria sem ser o verde. O hidrogênio ele sempre foi utilizado na indústria. Na indústria, a gente tem a dependência enorme desse hidrogênio. Esse hidrogênio, na produção de amônia, essa amônia ela é utilizada amplamente na... Pode passar o slide aí, eu vou falando enquanto... Pronto. Como vocês podem ver, aqui a gente tem vários consumidores finais. A amônia ela é utilizada altamente na produção de fertilizantes. Esses fertilizantes são para indústrias agrícolas. Outra produção também, que é o refino do petróleo. O hidrogênio no refino do petróleo, ele remove as impurezas e melhora a qualidade dos produtos finais, como a gasolina, o diesel. Então, a gente, na refinaria, já usa o hidrogênio. Se esse hidrogênio for verde, a gente melhora as emissões de carbono que acontecem nesse meio. Também, na metalurgia, a gente encontra o uso desse hidrogênio. Esse hidrogênio vai servir tanto para melhorar os processos de fundição de aço, quanto a tirar as impurezas do aço, na produção de tanto de aço quanto de outros metais. E a gente encontra também na fabricação de vidros, e o principal, essa reação do hidrogênio, ela é uma correação, ela gera tanto energia elétrica quanto calor. Então esse calor, quando gerado nessa reação, a gente encontra ali um aproveitamento duplo de energia. A gente aproveita tanto a energia elétrica quanto a energia de calor, que esse calor vai ser usado talvez para aquecer fluidos, para outras finalidades industriais que a gente sabe que tem várias. Então, esse hidrogênio, pode passar. Esse hidrogênio vai ter diversas finalidades, tanto já no transporte, como foi citado, quanto nas indústrias. E o principal, que hoje em dia é o que acelerou a produção desse oxigênio verde, é isso aqui, é o armazenamento de energia. A gente tem as células de energia estacionária, o transporte, a célula de energia estacionária. O que seria uma célula de energia estacionária? Seria ali ter uma energia guardada, ter uma fonte de energia armazenada. Hoje em dia, as energias renováveis, elas variam muito de demanda. No nosso circuito eletropotência, o circuito que é todo interligado da nossa CEP, ele tem uma variação muito grande de demanda e oferta. Às vezes, nem sempre a nossa demanda ela é totalmente coberta pela nossa oferta, e ocorre ao contrário. Então, com a produção de hidrogênio verde e essa transformação, a gente consegue guardar excedentes de energias, e a gente consegue também ter ali um estoque logístico de hidrogênio, o gás já em tanques, como vocês podem ver. Aí nessa imagem eu botei uma ilustração assim interessante, de que a gente pode ver esses tanques de hidrogênio sempre perto ali de indústrias. É o que ele proporciona, essa facilidade logística e essa facilidade de acesso e de transformação de energia. E outra coisa que é possível citar também é o que vem acontecendo ultimamente no ano de 2022 e 2023. Com a ascensão das guerras e a possível crise energética da Europa, a Europa voltou os olhos para o Brasil, que já vai ser um pouco falado aqui na frente de projetos, mas foi criado
como eles iriam conseguir essa energia? Essa energia que o gás russo foi cortado. Então, para essa energia ser transportada, a gente tinha o petróleo e esses outros combustíveis fósseis, que são combustíveis poluentes, que vai contra todas as organizações, contra todas as convenções que já estão sendo tomadas para um futuro com zero carbono. E a gente tem esse viés do hidrogênio verde. O hidrogênio verde, se ele for gerado de uma maneira limpa, ele consegue ser transportado para qualquer lugar do mundo, de acordo com o navio, tanto, principalmente na forma de gás, mas também na forma de células de energia. Então, a gente tem basicamente o que eu falei desses três tópicos. Células de energia estacionária, que são células que a gente pode usar ali com um tanque de hidrogênio verde menor. Transporte e armazenamento de energia excedente, que no caso é o que interessa hoje em dia a geopolítica mundial. Suporte a períodos de alta demanda ou baixa oferta. Isso é mais na área de organização ali do que a gente pode ter de um circuito de potência, de como o nosso sistema interligado brasileiro. Pode passar. Então, eu vim aqui também trazer um pouco sobre os projetos que a gente tem na área. Os projetos que a gente tem na área, eu vou dar um foco principal também para o projeto aqui da nossa redondeza, o projeto onde a gente participa, a gente como UFC. Então, aqui, ó, com o objetivo de firmar parcerias estratégicas para desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e ambiental do Estado, o projeto Hub de Hidrogênio Verde do Pecém, Ceará. Pecém é uma cidade próxima a Fortaleza, talvez ali em cerca de 70 a 80 quilômetros de Fortaleza. E a gente tem um porto do Pecém. E nesse porto do Pecém, ali construído, a gente tem um litoral rico em produção de energia sustentável, tanto em parques eólicos quanto em parques solares. E esse projeto foi lançado em fevereiro de 2021. Peço perdão até pela correção aqui no slide. E o Complexo de Pecém, junto com a Federação de Indústria do Estado, o FIEC, e a Universidade Federal do Ceará. Pode passar. Volta um pouquinho, falou. Falando um pouco mais do Hub de Hidrogênio Verde. O Hub de Hidrogênio Verde, ele é o pioneiro a ter uma grande quantidade aqui no Nordeste. No Nordeste, o Ceará está tomando a frente desse projeto, tanto com investimentos de alemães, os alemães em conversas com o governo brasileiro, firmaram aqui a produção, porque aqui é onde tem as situações mais favoráveis para essa produção. E como ali o PECEM, por que o PECEM? O PECEM já é um ponto estratégico, já que a gente tem um fácil escoamento, tanto para os Estados Unidos, quanto para a Europa, quanto para a Ásia. A gente tem esse escoamento de forma bem rápida, questão de 8, 9 dias a gente está na Europa ou na América do Norte, ou questão de 20 dias a gente está na Ásia, ou seja, visando o crescimento, a gente já tem esse enfoque principal na exportação também, não só na produção. Pode passar. Eu trouxe aqui, como um termo informativo, alguns projetos que a gente tem e as descrições. A gente tem o White Martin. O White Martin é uma empresa do grupo Linde, desde 2019. Aproveita a sinergia da planta de gás e o White Martin já existentes na zona de processamento e de exportação. E o objetivo é desenvolver projetos de cadeia produtiva de hidrogênio verde, incluindo a intenção de participação em prol de armazenamento de amônio e de utilidades. É uma empresa que já vai atuar também aqui no PECEM. O Forte School é um projeto Brasil 2025 de 2 gigawatts, 300 toneladas por ano de eletrólise de hidrogênio verde, e investimento total de 6 bilhões. Projeto Liberdade 2,2 gigawatts. Esse projeto ele tem também a produzir uma quantidade enorme de toneladas por ano de eletrólise de hidrogênio verde, e um complexo eólico offshore Dragão do Mar de 1,22 gigawatts. Pode passar. Adjunto a isso, a gente tem também o EDP Energias Brasil, projeto piloto da primeira usina de hidrogênio, operação em 2022, a capacidade de 3 megawatts de usina solar e 250 nanômetros de produção de H2V, que é o hidrogênio verde. E um investimento de 41 milhões. Diferencial energia, operando no setor elétrico brasileiro de comercialização, geração e consultoria.
O H2Helium são desenvolvedores de projetos Green H2, objetivo de desenvolver projetos de cadeia produtiva de hidrogênio verde, incluindo a possibilidade de estudar a participação em prol do armazenamento de amônia e utilidades. E aí tem o ITRON, comercializa e projeta soluções inovadoras para a produção de hidrogênio. E também a Eneva, a maior produtora privada de gás natural do país, que tem parque térmico de 2,8 GW de capacidade contratada e tem o objetivo de desenvolver uma cadeia produtiva de hidrogênio verde, incluindo a intenção de participar em prol do armazenamento de amônia e de utilidades. Então a gente tem aí várias empresas também do ramo privado, junto com o investimento do governo do estado do Ceará e do governo federal, com seus interesses. E a gente tem também a participação da academia, que no caso aqui o enfoque principal a gente vai dar para a Universidade Federal do Ceará, com todos os seus professores, todas as suas pesquisas em torno do hidrogênio verde. Então, vamos para o próximo tópico. Obrigado. Primeiramente, boa tarde. Né? Como já foi apresentado, eu sou o Riquelme, eu vou falar dos dois últimos tópicos. No caso, são eles os desafios, os obstáculos, os riscos e as soluções, as alternativas a esses desafios e uma conclusão de tudo que foi visto e do que a gente pode ter ponderado em relação ao hidrogênio verde. Pode passar aí, meu filho. Bom, a gente tem como principais riscos em relação à adoção do hidrogênio verde como combustível, né, a competitividade, o vanguardismo e o planejamento. A competitividade, ela se dá no sentido de que hoje existem outros países que já estão bem avançados no que tange a tecnologia para a produção de hidrogênio verde, como é o caso da Alemanha, da Arábia Saudita, do Chile, da China. E esses países, eles consequentemente ofuscam o Brasil, o que dificulta a inserção do Brasil nesse mercado, porque eles desenvolvem tecnologias para todas as etapas, todos os estágios da produção de hidrogênio verde, e com isso fica difícil do Brasil se inserir, né? E aí entra o outro problema, que é o do vanguardismo. A questão do vanguardismo diz respeito a justamente isso, né? O mundo todo hoje corre para ser o grande pioneiro na produção de hidrogênio verde. Então você tem empresas privadas, né, que estão aproveitando dessa demanda para poder fazer essa corrida comercial, né? Só que aí é um problema, diferente de outros combustíveis e de outros elementos de mercado, que a gente costuma ponderar, né, que devido a essa questão do aumento da oferta e em seguida a demanda diminuir, o que em tese diminui o custo, com o hidrogênio verde isso não acontece, porque as empresas elas estão percebendo que é muito mais benéfico fazer contratos longos, e esses contratos longos dificultam a inserção de outro país, de outra nação nesse mercado, né? Há exemplo, por exemplo, da Alemanha, que ela pretende aumentar aí a importação do hidrogênio verde, e aí o Chile, né, que é o nosso vizinho, que tem uma produção relevante e está em crescente a produção de hidrogênio verde, pretende fornecer isso para a Alemanha. E se esse contrato for longo entre Chile e Alemanha, dificulta uma eventual inserção do Brasil nesse mercado, porque não vai haver quem o Brasil forneça o suprassumo que for produzido aqui, né? E aí entra no último tópico, que é justamente o planejamento, né? Todos esses países, eles apresentam como característica em relação à produção de hidrogênio verde, um planejamento com metas, como vai ser feito, quem vai participar, e no Brasil ainda está em uma escala muito regional, né? Como já foi abordado aí pelo Ângelo, a gente tem aí o Ceará como pioneiro nisso, né? Mais recentemente tem o Piauí, o Rio Grande do Sul também já começou seus estudos para instalar hubs lá. Então você vê que ainda é um processo que está numa escala muito regional, diferente dos outros países, né? Pronto. Pode passar, deixa aí mesmo. Considerando agora os desafios, né, já vistas que... Não, volta aí só para me explicar um último detalhe. Pronto. Esse gráfico aí ao lado, né, só para exemplificar essa questão de como o Brasil, mesmo tendo potencial, deve se atentar a esses riscos, né, é o fato de que hoje nós temos uma potência em relação à produção e o custo inferior, ainda alta, mas inferior aos demais países, e mesmo assim a gente ainda não é, né, o grande pioneiro nesse mercado. Você vê que, por exemplo, a Alemanha, né, que tem um custo muito superior ao do Brasil, ela consegue
produzir mais para o Brasil. O Japão idem, a China também, né? Então isso torna preocupante a questão desse pioneirismo, justamente como forma do Brasil ser, né, uma potência na produção de hidrogênio verde. Pode passar. E aí, além dos riscos, há desafios já vigentes em relação à produção de hidrogênio verde. O primeiro desafio, né, que a gente pode notar e que vai seguir aqui ao longo da nossa apresentação é o custo. Porque, querendo ou não, o hidrogênio verde ainda é uma tecnologia nova e que, portanto, em comparação com as demais tecnologias que já com os demais combustíveis, né, que já têm tecnologias estabelecidas, ela é muito cara em relação a eles. Então, não compensa ainda o suficiente utilizar o hidrogênio verde em larga escala, pelo menos, né? E principalmente para países que já têm uma matriz energética que usa bastante combustível fóssil, né? Não compensa. Principalmente porque já tem tecnologias que estão fazendo essa captura, né, dos gases que provocam efeito estufa, então isso ainda diminui mais ainda a atratividade do hidrogênio verde. Mas voltando aqui para a questão dos custos, existem dezenas e centenas, né, de variáveis que vão influenciar no custo da produção de hidrogênio verde, né? A ponto que a gente dá para ver aí pelo gráfico, né, que o hidrogênio verde, em comparação ao hidrogênio azul e o hidrogênio cinza, né, que já não são tão ecologicamente sustentáveis quanto o hidrogênio verde, ele tem um custo muito mais alto, né, muito superior, chegado a ser o dobro do hidrogênio azul. E, como eu falei, isso não torna atrativo, né? Fora outros custos atrelados a outras variáveis, como a infraestrutura, transporte, armazenamento, que serão vistos mais à frente. Pode passar aí. Um outro desafio, e já é uma particularidade brasileira, é o estresse hídrico, né? Mas estresse hídrico em que sentido? O Brasil, por mais que isso seja um pouco antagônico, mas o Brasil ele tem uma grande produção, aliás, uma grande quantidade de água doce, né? E utiliza muito a água doce, porém, ela não é descentralizada, né? Então, você tem bacias enormes em cantos muito específicos do Brasil, né? Tanto que aqui no Nordeste, normalmente quase todo o período no ano é de seca, né? Então, esse estresse hídrico ele é um problema para a produção do hidrogênio verde, porque o Nordeste, sendo uma área que apresenta muita fertilidade fiscal e econômica para a instalação do hidrogênio verde, em contrapartida tem um estresse hídrico muito grande, né? Uma população que sofre ano a ano com a questão da falta de água. Porém, né, uma solução que, novamente, retorna à questão dos custos, é a dessalinização da água do mar, que já está acontecendo, inclusive já está sendo cogitada aqui no Ceará, né, como forma de evitar esse estresse hídrico, né? E só a título de comparação, né, a Alemanha ela pretende importar para 2030 o equivalente a 44 terawatt-hora, né, de energia utilizando o carbono, aliás, o hidrogênio verde, né? E só que para isso ela precisaria, né, que a produção desse hidrogênio verde beirasse entre 12 e 20 milhões de metros cúbicos de água para que fosse produzido essa demanda que a Alemanha precisa. Só para que você tenha uma ideia, em 2017, né, o Brasil ele consumiu o equivalente a 329 bilhões de metros cúbicos de água, ou seja, representa menos que 0,02% do que foi consumido no Brasil, né? E grande parte disso pela agropecuária. Só que, novamente, essa questão de nós não termos uma distribuição uniforme dos recursos hídricos, ela se torna um desafio, né, que também tem a ver com outras variáveis, como a questão do transporte, da interligação entre as nossas malhas e afins. Pode passar, Matheus. Um outro desafio para a produção do hidrogênio verde no Brasil é logístico. Nós temos um problema atrelado à questão do transporte do hidrogênio verde, né, do armazenamento do hidrogênio verde, que, além do custo da própria instalação para o armazenamento desse tipo de combustível, nós temos um problema relacionado à questão da intervenção na malha que já existe, né? Porque nós temos gasodutos, né? Como é possível ver no mapa da empresa de energia,
em que você vê que existem vários gasodutos, principalmente na costa, né, que poderiam sim ser utilizados, né, até bem estratégico por estarem nas costas, né, porque possibilitariam acesso ao mar, mas haveria um custo, né, um custo muito elevado para a adequação desses gasodutos para o hidrogênio verde, né. Então, a logística ela é um problema. Seria necessário um aumento na malha de distribuição e de transporte desse combustível, né, no Brasil. Isso, naturalmente, eleva o custo da instalação das empresas que vão estar por aqui, além do fato de que é necessário também superar o problema do armazenamento desse tipo de combustível, né? Não é um armazenamento que pode ser feito de qualquer maneira, né? Não é econômica, principalmente porque apresenta custos elevadíssimos quando se trata de uma compressão ou de uma liquefação do gás, né? No caso do hidrogênio molecular. Então, isso não há tantas soluções comerciais que não sejam a readequação da atual malha, né? E isso, naturalmente, gera um alto custo, né? Uma alternativa seria acordos, né? Acordos entre as empresas, porque é de interesse de todos, né? É de interesse de todos que essa malha seja readequada. Um acordo, né? Que gere um fundo de investimento para que dessa forma seja trilhada, né, um caminho para que se crie uma rede de transporte, né? Fora que não apenas o hidrogênio verde, uma adequação da malha de transporte de combustíveis para todos os tipos de combustíveis, futuramente seria, né, uma oportunidade do Brasil novamente tomar pioneirismo nessa área da economia. Pode passar. Outro desafio, e esse muito importante, porque nós estamos passando nesse momento, né, o mundo todo se concentra na COP28, que acontece nos Emirados Árabes, né, uma ferramenta muito importante para baratear o preço do hidrogênio verde são cooperações internacionais. Então, você tem vários movimentos que já buscam isso, né, COP28, como a gente está tendo agora, tem a FIEC, que é aqui do Ceará, a Fundação de Indústria do Estado do Ceará, tem o Repower da União Europeia, tem o Hydrogen Technology, que acontece nos Estados Unidos e no Canadá. São todos movimentos, né, internacionais que buscam uma cooperação para que, por exemplo, sejam padronizados os custos, padronizados os movimentos, as rotas, principalmente as rotas, porque, vejamos, transportar hidrogênio verde é além de ir de um caminho a outro, né? Perpassa também por postos de reabastecimento, por paradas técnicas. Então, readequar isso de forma que o mundo todo se contemple dessas rotas exige uma cooperação internacional, né? Fora também que uma maneira de incentivar, né, a produção de hidrogênio verde, e, portanto, diminuir os custos, é justamente um acordo internacional, né, que já acontece, uma maior precificação da emissão de carbono, por exemplo, né, ou um compartilhamento de tecnologias. Então, tudo isso é importante para que a gente possa garantir, né, que o custo, o preço e a viabilidade da produção e distribuição do hidrogênio verde seja possível. Pode passar, Matheus. Outro desafio, né, que é preciso superar, principalmente a atitude do Brasil, é a questão da padronização, né? Hoje, o órgão máximo responsável por isso, portanto, é o Ministério de Minas e Energia, né? Além dele, a gente também tem a ANEEL e tem a ANP, né, que é a Agência Nacional de Petróleo e Gás. E tem também algumas organizações que são, né, não são estatais, são um misto, né, de privado e estatal, que é a H Brasil, por exemplo, que é importantíssima, né, que vem trazendo ganhos políticos e um debate muito importante em relação à produção do hidrogênio verde. Mas voltando ao tema, é necessário que haja uma padronização do nosso sistema de certificação, né? Porque, veja bem, o hidrogênio verde ainda é um produto
que não tem ainda no Brasil uma análise acerca da sua qualidade, de quais fatores o influenciam, eficiência, e tudo isso não traz segurança para o processo, e sem segurança não há, portanto, validade, e sem validade não há viabilidade. Então, todas essas etapas, né, de padronização, de fazer com que haja a certificação desses produtos, uma análise de escala em relação à eficiência, métodos de avaliação, né, na produção, pré-produção, durante a produção e pós-produção, é extremamente importante para que possa se regularizar esse tipo de combustível, né? Então, é outro desafio a ser superado, né? Nesse momento já há uma grande mobilização política, que a gente vai ver mais à frente, inclusive, com o intuito justamente de superar essa questão mais burocrática relacionada ao hidrogênio verde. Vai passar. Bem, outro desafio que nós temos aqui, né, novamente, a título de Brasil, diz respeito aos desafios em relação à capacitação, né, e à mão de obra técnica, mão de obra especializada para trabalhar nesse tipo de produção, desse tipo de combustível, né. E aí entra organizações que já são conhecidíssimas no nosso país, que já atuam na capacitação para outros setores da indústria, que é o caso do Senai, por exemplo, ou do CCE, que é a Câmara de Comercialização e Energia Elétrica, que são ótimas alternativas no que tange a capacitação e a mão de obra, né? já que muitos países, né, já que há essa corrida pelo hidrogênio verde em muitos países, é necessário que nós possamos dominar, nem que seja minimamente, cada estágio da produção, né? Desde a concepção do sistema de eletrólise até ferramentas de distribuição, de armazenamento, e para isso necessita mão de obra técnica, né? Mão de obra técnica e continuamente em estudos, né? E para isso a gente tem essas fundações, além das próprias universidades, como é o caso aqui do Ceará. A gente tem a UFC, que está inserida na UB, que vai ser instalada no PECEM, né? Então, é uma oportunidade de justamente preparar, né, futuros profissionais para esse tipo de empreendimento, que ainda é novo no Brasil, né, que, portanto, não tem mão de obra especializada, mas que será necessária se o intuito for ser pioneiro no mercado, né? Pode passar. Bom, falando um pouco aí sobre o cenário, né, de perspectivas futuras, né, e alternativas para todos esses desafios que a gente pôde observar, a gente vê que já há uma certa movimentação no Brasil, né, como é o caso, por exemplo, aqui do Ceará, que traz a primeira UB, né, mas além do Ceará, recentemente, o Piauí também anunciou que vai ser criado uma UB, né, com diferença grande de investimento, mas ainda assim, o nosso vizinho aqui, ele vai trazer um investimento que é da União Europeia, né, da própria União Europeia, enquanto o Ceará é de uma empresa australiana, né, porém, isso mostra que já existe uma mobilização, né, já existe uma grande mobilização para que esse tipo de combustível seja produzido a médio prazo, pelo menos, em grande escala, pelo menos aqui regionalmente, né. E aqui ao lado, aqui do lado dessa notícia, né, do Diário do Nordeste, a gente tem o folheto fornecido pelo PECEM, né, relatando, que já foi previamente citado pelo Ângelo, né, que é a implantação da UB de hidrogênio no Porto do PECEM, né, que oferece aí todo um ambiente que é adequado, né, para a instalação, desde o ponto de vista logístico, quanto de custo, né, já que é uma área industrial, né, que vai ter ali outros segmentos que podem complementar a UB, né, então, de imensa importância a instalação dela aqui no Ceará. Vai passar, Matheus. Além disso, né, a gente também vê em escala nacional, né, essa movimentação. Existem, além de movimentos privados, né, e dos demais segmentos da sociedade, né, as fundações e afins, existe uma movimentação já no Congresso, né, no caso na Câmara dos Deputados. Existe uma comissão já instalada, né, criada esse ano, que é a Comissão de Transição Energética,
e produção de hidrogênio verde, né, que inclusive recentemente esteve em reunião com a comissão do Ceará, incluindo o governador Elmano de Freitas, já com o intuito, né, de liberar a instalação da UB, né, porque veja, como nós já havíamos citado como desafio, né, a questão da regulamentação, não havia, né, um regramento para instalação desse tipo de tecnologia para meios offshore, né, para meios no mar, que é o caso do Ceará, que é como o Ceará vai abordar. E isso tardou uma instalação, né, desde 2021, quando o governador ainda era o Camilo Santana, né, o Camilo Santana trouxe essa ideia do investimento, mas de lá até 2023 ficou barrado por essa falta de regulamentação, né, que graças a essa nova comissão, né, que já está aprovando diversas leis para regulamentar, foi anunciado que agora em 2023, que próximo ano, já vai iniciar de forma mais incidente a UB lá no Porto do Pecém. Pode passar. E aqui eu trago, né, dois gráficos, no caso, né, em relação à matriz energética e à matriz de energia elétrica do Brasil, né, ambas aí baseadas em relatórios da empresa de energia elétrica. Né, e eu trago ela justamente porque o Brasil, né, nós precisamos fazer essa ponderação de que o Brasil ele já é um dos países que tem uma matriz energética relativamente limpa, né, não emite gases de efeito estufa tanto quanto os europeus emitem, ou os americanos, ou parte da Ásia. Né? Então, isso configura para o Brasil uma vantagem do ponto de vista que não é uma preocupação em relação ao fornecimento de energia ou de alternativas, o que, em tese, traz um conforto para inserção, né, do hidrogênio verde. Isso do ponto de vista puramente teórico, né? Porque, como nós já ressaltamos, existem vários impeditivos ainda. Mas isso só mostra, né, que o Brasil pode ser pioneiro não só na manutenção de uma matriz energética limpa, como também na produção do hidrogênio verde, né? E bem mais barato, já que não é uma prioridade, né? Já que haveria o espaço para estudos e investimentos e programas que incentivassem a produção de hidrogênio verde. Né? E aí, vai passar. Com isso, a gente pode tomar algumas conclusões, né, com base em tudo que foi visto em relação ao hidrogênio verde. Né? Pode passar aí. Então, assim, a gente pode ponderar que alguns pontos acerca do hidrogênio verde, alguns como, por exemplo, é uma tecnologia bastante inovadora, mas ainda carece de infraestrutura, principalmente no Brasil. Né? Ainda é uma tecnologia que exige infraestrutura tanto física, quanto uma infraestrutura jurídica, uma infraestrutura principalmente no que tange a regulamentação. Né? Há um aspecto burocrático da instalação dessas, né? Além também de uma força estatal, de uma movimentação para poder dar o primeiro start, né? Dar o start inicial nesse mercado. Né? Outro ponto que a gente pode concluir também é que o baixo custo-benefício, né, no Brasil, ele torna, ao mesmo tempo que não torna atrativo, né, torna ele um potencial produto de exportação. Né? Porque, veja, já que não nós podemos usar um paralelo, por exemplo, uma produção de alimentos no Brasil. Né? O Brasil tem uma matriz de produção de alimentos muito vastas, então existem certos produtos alimentícios que há uma margem de conforto para que se torne um elemento de exportação. Né? E o hidrogênio verde segue essa mesma tendência. Né? Mesmo que nós não tenhamos uma necessidade de produção do hidrogênio verde para tornar a nossa matriz mais limpa, há uma margem para que esse combustível se torne um produto de exportação no Brasil. Né? Então, esse é um ponto a se levantar também.
Outro ponto a se levantar é que nós ainda estamos dependendo de esforços internacionais para que esse tipo de combustível se torne universal, né, e se tornando universal, se possa trabalhar com ele de maneira mais cômoda, né, e mais coletiva, de forma que os custos diminuam, que a gente possa transportar, que se possa compartilhar tecnologias, compartilhar experiências, e principalmente tendo um foco que não circunde só aspectos comerciais, como também aspectos socioambientais, né? Já que, por exemplo, uma instalação de uma UB aqui no Ceará, ela vai ter impactos geográficos, né? Aliás, ambientais, e também sociais, né? Já que geraria empregos, haveria uma demanda de mão de obra capacitada e não capacitada, né? Outro ponto a se levantar também é que a produção de hidrogênio verde ela se mostra como uma alternativa, né, para as matrizes de emissão de GEE, o que já é outro ponto de benefício ao Brasil, porque, por exemplo, você tem a Europa, nesse momento, que corre para descarbonizar a sua matriz energética, e, portanto, o hidrogênio verde, né, vem como uma alternativa para poder substituir essa matriz carbonizada, né? Então, é uma oportunidade, né, de utilizar, né, um combustível limpo, né? Então, temos essa vantagem em relação ao hidrogênio verde. Outro ponto a se levantar é que há um crescente aumento no ativismo político, né? A gente viu recentemente aí que existem comissões instauradas, algumas leis já estão sendo passadas, né? A gente viu recentemente na comissão deputados cearenses, né? O deputado Leônidas, o deputado Cid, que advogaram pela instalação e pela a averiguação, né, mais efetiva e mais rápida das nuances em relação à instalação da UB no Ceará, para que se fosse acelerar esse processo. Então, a gente percebe que há esse ativismo político, né? Então, as perspectivas em relação ao hidrogênio verde circundam ainda, né, esses aspectos, né, desde o custo, a adequações que precisam ser feitas, porém, né, há uma esperança, principalmente no que tange às margens que se há para a instalação desse combustível, né, como o fato dele ser limpo, o fato de que nós temos no nosso país uma comodidade para poder trabalhar com esse tipo de combustível, que já não é mais de tanta pressão, né, para nós. Então, todos esses pontos devem ser considerados em relação ao hidrogênio verde, né? Vai passar. E com isso a gente encerra a nossa apresentação, né? A gente espera que tenham ficado claros os pontos que foram levantados e que, principalmente, ressaltar o aprendizado que foi para todos nós aqui, a consulta e a pesquisa em relação ao hidrogênio verde. E é isso.